Bom dia, meu nome é Mariângela e hoje nós vamos falar sobre as atuações nos leads. A ferramenta mais importante do consultor de seguros é o Dynamics. Lá nós temos todos os nossos leads e a primeira coisa, primeiro sistema que a gente vai abrir no dia, porque lá vai nos dar o norte, né, das indicações dos gerentes para a consultoria, também das indicações do Ion, também registrar toda a nossa atividade comercial. Não só a atividade, não só as consultorias, mas também as retenções, tudo que a gente fizer no operacional, a gente também registra nos leads, tá? E nada de deixar para o final do dia. A gente, no momento que a gente vai, né, consultando, a gente vai fazendo o registro desse lead. Mas calma, a gente não vai te explicar tudo de uma vez só. Nós vamos mostrar como utilizar essa ferramenta no nosso dia a dia de uma maneira mais leve. Vamos explicar o que é que gera pesquisa NPS, qual é a prioridade dos gatilhos, né? Como é que a gente vai fazer todo esse registro. Nos acompanhe, vem conosco e fique atento, tá? Oi pessoal, Ravi, dando sequência na nossa agenda falando sobre atuação em leads, chegamos no nosso Dynamics e um parceiro meu alinhado assim, de durante todo o dia eu utilizar é a minha agenda do Outlook. Nela eu consigo de fato saber a minha ordem de prioridade das indicações e eu consigo ir dando baixa. Então aqui eu vejo os reagendamentos, os agendados e aí sim ter tempo para trabalhar aqui, ó, os motivos, seja se é um cliente que está em negociação, é um pipeline, se é uma renovação futura. Porque essa agenda do Outlook que eu utilizo é porque eu tenho aquela facilidade do Alt Tab e eu consigo ver de forma mais rápida, porque no Dynamics a gente também tem essa possibilidade de ver. A importância aqui é saber a ordem de prioridade para você não se perder durante o dia. E aí, falando em não se perder, é importante os registros, não é, Carla? Oi pessoal, isso mesmo, Ravi, vem pra cá que eu quero compartilhar com vocês como é que eu faço o registro das minhas leads no Dynamics e a importância desses registros. Primeiramente, assim como o Ravi, o primeiro sistema que eu abro é a minha agenda. Ali eu entendo como é que tá o meu dia, meus horários, quem é consultoria nova, quem é retomada de contato, retenção, então eu tenho um parâmetro de como é que vai ser o meu dia, toda a organização. Segundo sistema, Dynamics, pessoal. O meu Dynamics fica colado com a minha agenda. Inclusive, eu faço um comparativo. Se o cliente que eu estou ligando já está indicado na EA. Porque se não tiver, eu já puxo a orelha do gerente e peço para ele fazer a indicação na hora. Por quê? Eu, Carla, não separo horário para dar baixa em lead. A lead, para mim, faz parte do processo de consultoria. Então, se eu falar com o cliente, eu já dou baixa na lead. Independente do que eu tenho para fazer logo em seguida. Antes de mandar a cotação, antes de iniciar uma nova consultoria, é 1 minuto para dar baixa, pessoal. Então, eu faço na hora. Lead, baixa de lead, faz parte do processo de consultoria. Se eu atuei, eu dou baixa na hora. Se eu não conseguir contato, eu reagendo, dou baixa na hora. Se for retomada de contato, enfim, baixa na hora, pessoal. Pega essa dica. Não adianta a gente agendar, bloquear um horário para tratar as leads, que a gente não vai dar conta. Porque a gente tem muita demanda, muita coisa acontece no dia a dia, enfim. Então, é 1 minutinho só. Terminou a consultoria, dá baixa. E essas baixas, a gente precisa fazer registros de tudo que aconteceu. Se o processo foi fechado, se tem espaço para mais proposta no futuro, se o cliente recusou, por que que ele recusou, se tem oportunidade para abordar futuramente, se não conseguiu contato, quantas vezes tentou contato, registrar lá os horários e os dias que não está conseguindo, se você reagendar esse contato, enfim. Então, é muito importante a gente colocar lá, a gente registrar um feedback, porque futuramente esse cliente pode ser um novo negócio. Tanto para a gente, como para outro consultor, até mesmo para um gerente, enfim. Então, é super importante a gente registrar tudo que a gente aconteceu, tudo que foi feito na consultoria, certo? E se a gente não conseguir contato com o cliente, vou passar a bola para o Diogo, para ele falar como é que ele faz por lá. Beijo, pessoal! Olá, tudo bem? Vim falar um pouquinho mais sobre os leads que não são localizados e é importante você também colocar um detalhe ali que se você coloca como recusado, isso daí pode entrar para o cliente e aí ele vai receber lá a identificação do NPS nosso. Então, não colocar nunca, quando você não conseguir o contato com o cliente, você tem a opção de reagendar esse lead
numa outra tentativa, ou também você colocar como não localizado. A gente tem alguns subtópicos, vou até pedir para ele mostrar aqui, né? Como o cliente não atende, um lead duplicado, um pedido de cotação, um telefone errado ou telefone inexistente. Lembrando que esses itens são muito importantes. Caso você não consiga, depois da terceira tentativa, entre em contato com o gerente, peça para ele reagendar esse lead, para que você consiga com sucesso aí um novo contato com ele, tá bom? Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui é a Tayane. Dando sequência na nossa pauta, eu vim falar de um ponto muito importante, tá? Que tem impacto direto no nosso NPS, que são os nossos registros no Dynamics. Então, toda vez que a gente registra um atendimento ali no Dynamics, ele gera pesquisa do NPS ou não, tá? Então, essas pesquisas, elas têm status. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui o status. Então, toda vez que a gente coloca, por exemplo, consultoria realizada, o cliente ele pode receber a pesquisa de NPS. Então, eu realizei o atendimento, registrei detalhadamente ali sobre o meu atendimento, no consultoria realizada, o cliente ele pode receber a pesquisa NPS. Se eu coloquei status aceito, o cliente aceitou, a pólice está emitida, eu detalho lá e o cliente ele pode receber a pesquisa também. Recusou, eu vou colocar o motivo, detalhar lá o porquê que o cliente recusou, se for por preço ou se ele recusou consultoria, coloco certinho lá detalhadamente e aí ele pode receber a pesquisa NPS também. Atendimento pós-compra, dúvidas sobre sinistro, endosso, retenção, eu detalho lá o motivo e esse atendimento também pode gerar uma pesquisa NPS, tá? O que não está atualizado aqui, pessoal, é lead duplicado. Lead duplicado, ele não gera pesquisa NPS, assim como reagendou e não localizado. Tá bom, pessoal? Vamos ficar ligado nesse ponto e até a próxima. Oi, pessoal, boa tarde. É a Ari. Depois desse mar de informações que o pessoal trouxe, estou aqui para finalizar a nossa pauta de leads e lembrar a todos que é de extrema importância a tempestividade do registro da consultoria no momento da consultoria. Não deixem para depois, pessoal. Tragam o maior número de informações, o maior número de negociação, de conversa com o cliente. Quanto mais informações, melhor nesse lead. Até porque se lá na frente o cliente de alguma forma questionar a venda ou a negociação, temos tudo registrado. E aqui a gente está cuidando da nossa funcional e fazendo também da forma que o banco nos pede. Temos um sistema rico em informações, rico em status, que geram NPS para os nossos clientes e precisamos cuidar disso. E até logo, pessoal. Um beijo.